Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, aqui a Informação Diária na SBT, e pode seguir-nos também na rede social Facebook. E como é habitual em tempos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vamos de imediato até Kiev para ver como é o ponto da situação. Aqui pode ver 16 câmaras que apontam a 16 locais diferentes de Kiev. Situação parece ser calma neste momento, portanto, sem grandes problemas. No entanto, podemos afirmar que, segundo os norte-americanos, poderá haver um ataque a Kiev maciço até à próxima sexta-feira. É importante que saiba disso. Para além da crise dos refugiados na Ucrânia, a guerra continua naquele país e hoje houve vítimas civis num hospital pediátrico em Mariupol. Os corredores humanitários continuam a não funcionar. O Ricky Dourenço está na nossa redação com todos os pormenores. Ricky. Olá, Luís. 2 semanas depois do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, poderemos dizer que hoje foi um dia vivido a 3 velocidades distintas. Começámos com um cessar-fogo temporário, mas houve muitas notícias que nos deram conta que, afinal, esse cessar-fogo não passou mesmo do papel. Já que, por exemplo, um hospital em Mariupol foi bombardeado e foram aí encontrados 17 feridos graves. Aliás, o ataque a civis ou alvos civis tem sido uma constante ao longo destes 14 dias. São mais de 500 as vítimas civis deste conflito entre os dois países. Já as vítimas a nível de milícia, militares, deverão ser muito maiores, mas esta guerra está também a ser identificada com muita contra-informação, já que há informações dispersas que muitas vezes podem nos levar a conclusões precipitadas. Mas eu falei em 3 pontos que considero fundamental. Hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniu-se com o representante do Reino Unido, depois de ter visitado vários países bálticos, e foi claro, acha que a Rússia já perdeu esta guerra. Porquê? Porque a sua estratégia não está a resultar. 14 dias depois, Kiev ainda não está nas mãos dos russos, naquilo que, segundo informações avançadas pelo Kremlin, esta deveria ter sido uma guerra rápida, mas na realidade não foi. O outro ponto tem a ver com toda a situação internacional. A guerra económica tomou uma forte presença. Ontem foi a proibição, o embargo de produtos petrolíferos feita pelos Estados Unidos à Rússia, que não foi seguido por razões óbvias pela União Europeia, devido à sua dependência. E depois, numa terceira dinâmica, são os próprios conflitos na Rússia. Milhares de pessoas estão a sair às ruas em importantes cidades como Moscovo e Santo Petersburgo, fazerem ouvir a sua voz contra a guerra. Isto tem sido também uma realidade a que possivelmente os russos não estariam muito habituados. Foi um dia, portanto, que começou com cessar-fogo. Lamentavelmente, esse cessar-fogo para abrir caminho para as chamadas vias humanitárias já terminou na Ucrânia e espera-se agora amanhã a reunião entre os dois ministros dos negócios estrangeiros, que vai decorrer na Turquia e onde se espera que possa vir algum fumo branco num conflito que já dura há 14 dias. Luís, contigo agora do estúdio. Ricky, tu disseste muito bem que deveria ter sido uma guerra rápida. Estamos no 14º dia e temos a informação de que 10% do equipamento militar russo foi destruído.
portanto, restam apenas 90%. Geralmente uma força é despojada de força militar quando esse número atinge os 25%. Hoje também a grande notícia do dia, como toda a gente sabe, foi o ataque russo a um hospital pediátrico. 14 feridos são as imagens que hoje estão, de facto, a correr muito. Os Estados Unidos rejeitaram a proposta da Polónia para entregar os seus caças MiG-29 numa base norte-americana na Alemanha, para depois serem usados pela Ucrânia. Os Estados Unidos sustentam que uma ação destas colocaria este país num confronto militar direto com a Rússia. Os Estados Unidos rejeitaram a proposta da Polónia para entregar os seus caças MiG-29 numa base norte-americana na Alemanha para depois serem usados pela Ucrânia. Surpreendida com a decisão de Varsóvia de tornar pública a oferta, a administração norte-americana indicou, através do porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, que vai continuar as consultas com a Polónia e outros aliados da NATO, mas que a proposta polaca não é sustentável. A Polónia disse esta terça-feira estar disposta a transferir para a base de Ramstein todos os seus caças MiG-29, devendo receber em troca F-16 norte-americanos. Varsóvia não tinha especificado que o destino final seria às Forças Armadas ucranianas, mas os pilotos ucranianos estão treinados para manobrar os MiG-29 de fabrico russo. A Ucrânia tem pedido assistência militar e a Polónia já forneceu ao país armas defensivas no passado, mas Varsóvia teme as consequências de um envio direto a Kiev e a NATO tem-se mostrado bastante hesitante face a decisões que a poderiam colocar num conflito aberto com o Kremlin. Talvez seja importante saber que esta situação foi iniciada pelo secretário de Estado norte-americano Blinken, que numa conferência de imprensa disse que seria bom que a Polónia usasse os MiG-29 pilotados por pilotos ucranianos. Mas o que é certo é que a Polónia disse que esses MiGs deveriam começar a sua ação em território da Alemanha, onde os Estados Unidos têm uma base. Imediatamente os Estados Unidos disseram que não, porque isso seria um conflito direto com a Rússia. Mas vamos falar de sanções, porque vêm aí mais sanções contra oligarcas russos, ao mesmo tempo que grandes marcas internacionais cessam as suas operações na Rússia todos os dias. O Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, revelou um novo pacote de sanções que será iniciado em breve contra mais de 100 entidades e indivíduos no seio da economia russa. O alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança da União Europeia disse que as medidas poderão ser conhecidas antes do fim da sessão plenária, cujo tema central tem sido a guerra na Ucrânia. O Conselho da Europa, sob a presidência da França, revelou no Twitter que as novas sanções vão abranger 3 bancos da Bielorrússia que serão retirados do sistema bancário SWIFT. O país é considerado um aliado do regime russo. As novas medidas incluem também o endurecimento de regras nas transferências por criptomoedas e ainda sanções que visam o setor marítimo da Rússia. Entretanto, grandes marcas mundiais encerraram os seus negócios na Rússia. Ontem foram, entre outras, o Starbucks, McDonald's, Pepsi, Ferrari, Rolex e Lamborghini. Seguem-se outras marcas mundiais que deixam de operar na Rússia. O McDonald's encerrou 850 lojas, mas continua a pagar os salários aos seus funcionários. As sanções são um mal maior de um conflito que está a deixar de rastros a economia de Putin. E hoje, como dissemos todos os dias, as sanções aparecem. Hoje foi a vez da Nestlé também dizer não à Rússia. A embaixadora da Ucrânia em Portugal disse hoje à agência Lusa que Putin está à frente de um regime autocrático que pratica terrorismo, ao mesmo tempo que critica os países que recusam a criação de uma zona de exclusão aérea. Vladimir Putin está à frente de um regime autocrático que pratica terrorismo e os países que até agora recusaram a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia têm uma responsabilidade moral. As palavras são da embaixadora ucraniana em Portugal, Ina Onivets, em entrevista à agência Lusa. O regime de Putin é o regime autocrático que realiza o terrorismo na prática. O presidente sublinhou que a responsabilidade
é do Estado russo. Mas a responsabilidade moral também recai sobre aqueles que hesitam em fechar o seu, ou seja, aprovar a decisão sobre no-fly zone. A diplomata frisou a importância de garantir passagem segura para quem foge da guerra, sem poupar críticas ao Kremlin. O ditador Putin declarou que ele vai realizar uma operação humanitária na Ucrânia. Mas isso é um apelo muito cínico e isso significa que a Rússia de Putin agora realiza o projeto muito semelhante como Hitler realizou na Alemanha nazista. Onivets elogiou o apoio do governo português no transporte e acolhimento de refugiados ucranianos que chegam ao país. E já se falou hoje em cerca de 2,3 milhões de pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia. Esta, portanto, é, digamos, o maior grupo de refugiados na Europa desde a Segunda Grande Guerra Mundial. O Ministério da Defesa britânico disse hoje que uma frota de helicópteros russos foi destruída em terra pelas forças ucranianas, que estarão a provocar um desgaste completamente inesperado entre os exércitos de Vladimir Putin. Já lhe dissemos que cerca de 10% do aparelho militar russo foi completamente destruído. Cerca de 20 helicópteros também teriam sido destruídos. O lento avanço no terreno das tropas russas rumo a Kiev continua a deparar-se com o muro da resistência ucraniana. Segundo o Ministério da Defesa britânico, mais de 20 helicópteros russos foram destruídos em terra pelas forças ucranianas que estarão a provocar um desgaste completamente inesperado entre o exército de Vladimir Putin. Na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, as autoridades locais apontam mais de 2 dezenas de mortos em ataques aéreos em zonas residenciais. De Moscovo chega a garantia de que não irá haver uma mobilização geral para a guerra. Os soldados convocados não vão participar nos combates, não vão integrar os contingentes de reservistas. Os objetivos estabelecidos serão executados apenas por militares de profissão. Tenho a certeza de que estes vão garantir efetivamente a segurança e a paz do povo russo. Em Kiev, o hino ucraniano ecoa repetidamente nas ruas para dar força aos habitantes. Mas Zelensky relembra que isso não chega para salvar a população. A culpa será dos ocupantes, mas a responsabilidade pelo que está a acontecer é daqueles que durante 13 dias, algures num gabinete de um país ocidental, não conseguiram tomar decisões e não protegeram o céu ucraniano dos assassinos russos. Regressem a casa. É o apelo que se repete em várias localidades já ocupadas pelas tropas russas, seja em Kherson ou Melitopol, onde os habitantes se juntam em protestos perante tiros de dispersão para mostrar claramente que os militares de Putin não vieram salvar ninguém. E tivemos hoje a notícia de que na Sibéria, em algumas povoações da Sibéria, alguns jovens foram recrutados pelo exército de Putin para participar em manobras militares que mais não foram do que o envolvimento direto em conflito na própria Ucrânia. Essas populações estão a manifestar-se e a protestar contra Vladimir Putin e o aparelho militar russo por esta calamidade de recrutamento de jovens inexperientes que eram apenas recrutas e que foram mandados para a linha da frente. Existe a possibilidade de os Estados Unidos virem importar petróleo da Venezuela. Uma delegação americana está em Caracas para negociar com Nicolás Maduro, que entretanto já autorizou a libertação de 2 executivos da Citgo que estavam detidos há cerca de 3 anos. O governo venezuelano libertou 2 americanos presos, incluindo um executivo da companhia petrolífera Citgo, como gesto de boa vontade na possibilidade de um reatamento de relações comerciais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos reataram, no passado fim de semana, negociações com a Venezuela quando a importação de petróleo da Rússia deixou de ser uma solução. Os Estados Unidos reataram, no passado fim de semana, negociações com a Venezuela
quando a importação de petróleo da Rússia deixou de ser uma solução. Roger Cartness, o enviado presidencial especial do governo americano para assuntos de reféns, conseguiu que Maduro aceitasse libertar 2 dos 12 americanos que ainda se encontram detidos nas prisões venezuelanas. Há mais 10 executivos da Citgo, com sede em Houston, subsidiária da gigante estatal do petróleo da Venezuela, detidos na Venezuela desde 2017, quando foram levados por agentes de segurança encapuçados durante uma reunião em Caracas. A Venezuela é o principal aliado de Putin na América Latina e um dos principais exportadores de petróleo. A sua reentrada nos mercados de energia dos Estados Unidos da América poderia mitigar as consequências do embargo americano ao petróleo russo, mas as decisões em Caracas foram rapidamente condenadas pelos principais senadores democratas e republicanos. Os produtores de vinho portugueses estão preocupados com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Prova disso é a presença em peso na edição deste ano da Prodesco, a maior feira alimentar da Rússia, em Moscovo. A perspectiva de uma guerra em larga escala na Ucrânia e sanções reforçadas à Rússia está a amedrontar muitos atores económicos europeus que têm na Rússia um dos maiores mercados de exportação. É o caso dos exportadores de vinho, nomeadamente de Portugal, cuja posição tem vindo a crescer. Prova disso é a presença em peso na edição deste ano da Prodexpo, a maior feira alimentar da Rússia. Neste momento é o maior mercado. Fará já 30% das nossas vendas para o exterior. Vários milhões de garrafas que se vendem cá e que, a haver sanções, prejudicariam o negócio. Na feira, em Moscovo, o medo de novas sanções misturava-se com o entusiasmo pelo bom momento que o vinho português vive na Rússia. Os números são muito animadores. Portugal é o 5º país a exportar para a Rússia. É impressionante, especialmente para os vinhos verdes têm aqui o mercado. Muitas das empresas é o seu primeiro mercado, é o mercado russo. Uma quinta posição que coloca Portugal apenas atrás de França, Itália, Espanha e Chile. No caso dos 3 primeiros, também membros da União Europeia, os receios são os mesmos. Segundo dados de 2020, o consumo de vinho na Rússia tem crescido mais de 13% ao ano, todos os anos desde 2015. O pão terá forçosamente de aumentar em praticamente todo o mundo. A Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores mundiais de trigo e isso vai afetar produtos essenciais como o pão, o óleo, os biscoitos, etc. O pão terá forçosamente de aumentar em praticamente todo o mundo. O preço do trigo na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, bateu um recorde histórico pressionado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 2 grandes produtores de cereais. A marca de 12,93 supera a cotação atingida em março de 2008 de 12,83 no boom das commodities, onde o trigo está implementado. Desde o início do confronto, o trigo já subiu 46,25% em Chicago. A disparada da cotação do trigo começa a ser sentida pelos supermercados nas negociações com os fornecedores. No caso do óleo de soja, outro produto que é influenciado pelo trigo, o preço da indústria teria sido remarcado em cerca de 20% numa semana. Os aumentos de preços ainda não foram captados pelo indicador de inflação dos supermercados de fevereiro, mas deve aparecer este mês, inclusive com reflexos nas cadeias dos derivados, como massas, biscoitos e outros óleos, como de milho e de girassol. Portanto, uma previsão do aumento do pão e de outros produtos derivados do trigo e do milho já nos próximos meses. Os condutores americanos estão também a pagar o máximo que já pagaram pela gasolina, com uma média nacional a atingir um recorde histórico de 4,27 por galão, de acordo com o AAA. O máximo histórico anterior para os preços da gasolina nos Estados Unidos foi de 4,10 em julho de 2008. Os condutores da Califórnia estão a enfrentar os custos mais elevados, com o preço médio por galão de 5,44. Em Mono County, na Califórnia, o custo do gás, ou melhor, da gasolina, saltou acima dos $6, com o preço médio na bomba agora de $6,02, segundo o AAA. E na Califórnia está o nosso colega Miguel Ávila, que de certo já sente também o peso do preço dos combustíveis e ainda nos vai falar sobre os números da Covid. Miguel. Aqui na Califórnia, o número de casos positivos, a taxa de testes positivos e o número de hospitalizações diminuíram significativamente nas últimas semanas, levando
ao levantamento das regras da Covid-19, incluindo o uso de máscaras. A taxa de testes positivos está agora inferior aos 2%, enquanto no mês passado, em fevereiro, tinha ultrapassado os 20%. Assim, as máscaras já não são obrigatórias em recintos fechados e as escolas também deixarão de usar máscaras a partir desta sexta-feira. As máscaras continuam a ser obrigatórias nas prisões, nos centros de saúde e lares de terceira idade. A taxa de vacinação das doses de reforço já ultrapassou os 57%. Para aqueles com mais de 65 anos, 73% já receberam essa dose, 63% entre as idades de 50 a 64 anos, 50% dos jovens entre os 18 e os 49 e 32% nos jovens com idades inferiores aos 17 anos. Por isso, as condições atualmente a melhorarem bastante aqui na Califórnia. Outro assunto de interesse são o preço dos combustíveis, que continua a aumentar aqui na Califórnia, como assim em todo o país. Em algumas cidades já ultrapassou mesmo os $7 por galão, mas a média aqui no estado da Califórnia são de $5,44. Por isso, esperam-se que continuem a aumentar os preços e a ver vamos. E temos a informação de que os norte-americanos em todo o país vão gastar mais $2.000 em gasolina durante este ano de 2022. Portanto, são $2.000 em média por causa destes aumentos. Agora, uma notícia que é muito importante para quem reside no estado de New Jersey. Este estado vai permitir que proprietários de casa e inquilinos possam receber reembolsos fiscais já a partir do próximo ano. $700 para proprietários e $250 para inquilinos. Segundo a nova proposta de Orçamento do Estado de Phil Murphy, o Ricky tem estes pormenores. O governador de New Jersey, Phil Murphy, apresentou ontem a sua proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano fiscal, que começa em 30 de junho. A proposta deverá passar facilmente na Assembleia Legislativa de maioria democrata. O plano, de $49 bilhões, que será direcionado na sua maioria para ajudar proprietários e inquilinos em New Jersey com a problemática de impostos prediais, para além de financiamento para escolas e assistência médica. Impulsionado mais uma vez por fundos federais de alívio da Covid-19 e fortes receitas fiscais, Murphy delineou um plano de gastos para o ano fiscal de 2023 que, segundo ele, ajuda a criar oportunidades para os habitantes de New Jersey, honrando os compromissos financeiros do Estado. A peça central do orçamento de Murphy, o chamado Programa de Alívio de Impostos sobre a Propriedade, Hansher, vai oferecer descontos para quase 1,8 milhões de proprietários e inquilinos. Os incentivos serão distribuídos em 3 anos. Para mais de 1,5 milhão de proprietários que ganham até $250 mil ao ano, as poupanças serão em média de $700 no primeiro ano e depois até $1.150 no terceiro ano. Estes descontos serão feitos diretamente na sua declaração de imposto. Por sua vez, mais de 600 mil inquilinos irão receber um depósito direto ou cheque de até $250 se ganharem menos de $100 mil ao ano, de acordo com a administração Murphy. O programa, que deve ser aprovado facilmente, vai substituir o programa de descontos Olmstead, que beneficiou cerca de 490 mil idosos e famílias de baixa renda neste ano fiscal, de acordo com o Departamento do Tesouro. Para além destes incentivos prediais, os residentes de New Jersey irão receber outros incentivos, como renovações grátis de carta de condução, licenças de casamento, entrada em parques estatais e cerca de 130 profissionais de saúde não vão pagar para renovar ou tirar as suas respectivas licenças. Haverá ainda dinheiro para ajuda às escolas públicas, nomeadamente a implementação de um plano de pré-escola completamente grátis a ser atingido a longo prazo. Sobre estes reembolsos, a legisladora estadual Liliana Pintor explica em detalhe que muitos portugueses e luso-americanos do Estado podem aplicar para este reembolso. Sim, obrigada, Ricardo, por ter-me hoje. Então, ontem foi o governador, não é? Abriu com o nosso orçamento, vai ser mais ou menos $48,9 bilhões, não é? E nisso nós temos um programa novo que vai se chamar Anchor, que está a substituir o que é o programa agora que chama-se o Homestead Rebate.
E então tem a oportunidade de famílias que fazem 250 mil, não é? Podem receber um crédito de $700, não é? E também pela primeira vez estamos a ter o programa expandido, que vai ser para aqueles que estão a alugar casa, que fazem mais ou menos $100 mil, podem ter um incentivo de $250. O que é que isso representa, portanto, para o Distrito 29, que tu representas? Isso vai, portanto, praticamente chegar aos bolsos de praticamente todas as pessoas. Sim, então nós temos tido uma discussão bastante grande, não é, sobre as nossas taxas, não é, que nós pagamos sobre as nossas casas, os nossos impostos, não é? E então uma coisa que o governador quer fazer, quer expandir o programa que é muito popular, não é, o Homestead Rebate. O nosso escritório todos os anos, não é, participa em ajudar muitas pessoas. E queria ajudar aquelas pessoas que, não é, ganham um ordenado mais ou menos razoável, não é, mas como o custo de vida está tão alto, como é que nós podemos dar algum incentivo para aquelas pessoas que, não é, têm as suas casas, não é, e as pessoas que também alugam casa, porque fazem parte, não é, da nossa economia, que é essencial. Então isso foi, é uma proposta que ele está a fazer, não é, porque estatisticamente, não é, não vai mudar o tipo de programa, como é que funciona, não é, mas vai expandir o que está nos livros, não é, que é trazer o salário, não é, ordenado para 250 mil, que é para a maioria das pessoas conseguirem participar, não é, principalmente no Ironbound, não é, nós temos muitas pessoas que se as duas pessoas trabalham em casa, não é? Mais ou menos, talvez conseguem atingir isso, ou um pouco menos, mas ao mesmo tempo estão a pagar impostos bem altos, e então era uma forma, de uma maneira do governador dar um incentivo de um property tax relief. Para terminarmos, portanto, este programa e este orçamento é possível, primeiro porque ainda há fundo do Covid-19, mas depois também porque houve muitos impostos que foram recebidos. Como é que isso está a funcionar? Como é que acontece nós temos um superávit agora? Quer dizer, ainda temos, ainda tem muitas aplicações que estão a revisar. Eu sei que até para o meu escritório, não é, que quando primeiro abriu, não é, as linhas, muitos fundos estavam a demorar um pouco, não é, para as pessoas receberem, agora que estão a receber mais, não é, e que ainda temos um pouco mais para distribuir. Então a ideia disso é que as pessoas que sofreram e que estavam a sofrer durante o Covid-19, não é, que continuam a receber aquilo que é devido, não é, e a ter maneiras diferentes de como ajudar as pessoas, não é. Graças a Deus nós estamos a fazer muito bem estatalmente, não é, com os nossos recibos que temos a receber, então temos a pensar de outras maneiras como podem ter mais dinheiro, não é, no bolso das pessoas. O Condado de Union vai prolongar o apoio no pagamento de rendas de casa aos mais necessitados e outros apoios de necessidades básicas. Sabemos que COVID ha destruido la vida de muchos. Si usted es residente del Condado de Union a riesgo de ser desalojado por falta de ingresos o de enfermedad a causa de la pandemia, puede calificar para recibir hasta 15 meses de alquiler y de servicios públicos. Visite ucnj.org Rental Assistance para llenar su solicitud antes que los fondos se acaben para ayudarle a usted y a sus seres queridos. Este es un mensaje de la Junta de Comisionados del Condado de Union. O Amadeu Bay e o Márcio dos Santos estiveram esta tarde no Condado de Union e falaram com o comissário Sérgio Granados sobre o processo de apoio aos residentes. Durante a pandemia, vários fatores foram determinantes para que as pessoas pudessem viver com dignidade. Nos Estados Unidos houve vários incentivos e esses incentivos e essa ajuda governamental ainda continua. Nós estamos aqui no Condado de Union, vamos conversar aqui com o comissário Sérgio Granados, que vai falar um pouco ainda desse auxílio que o Condado de Union pode dar aos moradores. Tudo bem, Sérgio? Obrigado por nos receber aqui. Me conta mais sobre essa ajuda que o Condado ainda vai dar às pessoas, mesmo após a pandemia já tendo diminuído os casos no estado de New Jersey. O Conselho de Comissionários do Condado de Union, sabemos que
a pandemia está a afetar tanta gente dentro deste condado. E um programa que nós temos é ajudar pessoas com ajuda de rendas e ajuda também de utilidades de serviços públicos. E com este programa, pessoas podem visitar o nosso website do Condado de Union e receber ajuda até 15 meses, de 12 meses atrasado da renda e 3 meses para frente. É um serviço que nós estamos a tentar ajudar pessoas, porque sabemos que muitas pessoas estão fora do trabalho, muitas pessoas tinham problemas das famílias. E esta é uma maneira para nós tentar ajudar e tentar ajudar a ser a vida um pouco mais fácil para os indivíduos que estão com problemas de finanças. E com relação ao despejo, também há esse auxílio, há uma ajuda do próprio município, do próprio condado, em relação às pessoas que elas não sejam despejadas? Este programa é um programa que é pessoas que estão a viver dentro de um apartamento, dentro de uma casa, e durante um ano não podiam pagar rendas, e os donos das casas não podiam mandar ninguém fora das casas porque é determinado tudo isso. Esta é uma maneira que nós, o condado, vamos tentar trabalhar com os donos das casas e tentar falar para eles: tu não vais mandar as pessoas embora dos apartamentos e nós vamos pagar a renda que foi 12 meses atrás que eles não pagaram, nós pagamos em parte do condado. Quem se qualifica para esse programa? São pessoas que podiam pagar a renda para já 12 meses atrás. Temos mais informação no nosso website do condado. Do website vai ser ucnj.org/rental assistance. Qual outras ações e outros programas que o Condado de Union está a realizar nesse momento ou que planeja realizar para os moradores do condado? O nosso condado sempre estamos a mudar para frente e tentar buscar mais serviços por membros do público, e agora estamos a trabalhar em programas para tentar buscar pessoas de trabalho que estão à procura de trabalho. Temos diferentes classes que nós vamos fazer com o Union County College e King University para pessoas que querem ir para trás para a escola ou querem receber mais informação sobre outra carreira que eles querem fazer também. Vamos tentar ajudar esse benefício de grátis para os nossos residentes. Um excelente trabalho do Condado de Union e um excelente trabalho de um político, Sérgio Granados. E agora vamos à Covid em Portugal, porque registaram-se nas últimas 24 horas 14.595 novos casos de infecção e 19 mortes pela doença. De acordo com o boletim da DGS, divulgado hoje, quarta-feira, os internamentos desceram, mas a incidência e o índice de transmissibilidade subiram. Portugal contabiliza 14.595 novos casos e 19 óbitos por Covid-19. Os internamentos mantêm a tendência de descida. Estão neste momento 1.174 pessoas hospitalizadas, menos 51 do que ontem, das quais 72 estão em cuidados intensivos, menos 6 do que na terça-feira. A região que reportou mais novos casos foi a de Lisboa e Val do Tejo, que conta agora com 6.155 e 3 óbitos. Segue-se com alguma distância o centro, com 2.885 contágios e 8 mortes. O Norte soma 2.294 infecções e 5 óbitos. O Algarve registra 965 testes positivos e 1 morto. E o Alentejo soma 842 infectados e também 1 óbito. Nas ilhas, os Açores somam 750 novos casos e a Madeira conta com 704 infectados e 1 vítima mortal. A taxa de incidência é agora de 1.330,6 no continente e de 1.411,2 a nível nacional. Quanto ao RT, ou índice de transmissibilidade, subiu e é agora de 0,91 a nível nacional e de 0,90 no continente. E agora vamos até Portugal, ao encontro do nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo. Nelson, hoje temos 2 assuntos que vamos destacar. E é importante relacionar isto com os telefonemas que recebemos aqui de telespectadores colocando estas questões. E uma delas é: será possível a um estrangeiro receber uma herança em Portugal, Nelson? Boa noite, Luís. Com certeza que sim, mas há uma ideia errada de que só os portugueses têm direito a receber heranças em Portugal. Isso não é verdade. Qualquer estrangeiro, seja americano, seja canadiano, seja brasileiro, seja sul-africano, australiano, etc., qualquer estrangeiro, desde que tenha direito a uma herança domiciliada em Portugal, pode reclamar essa herança. Não precisa sequer ter documentação portuguesa, portanto não precisa de ser português.
só precisa ter um único documento português, que é o número de identificação fiscal, sem o qual é que não pode receber, nem vender, nem comprar, nem coisíssima nenhuma. Sem o NIF é que nada feito. Agora, pode ser estrangeiro, pode ser português, recebe a herança se ela tiver direito a receber. Não tem qualquer problema. Portanto, já percebemos, e isto é muito curioso, que apenas o número de identificação fiscal é necessário, portanto chama-se o chamado cartão de contribuinte. É muito importante ter este número para poder, e eu já percebi isso, poder, digamos, candidatar-se a uma herança em Portugal. Agora, a segunda questão que tenho é esta. É possível saber se alguém em Portugal tem testamento? É uma pergunta que nos colocaram. Claro que sim, claro que sim. Os testamentos em Portugal são uma competência legal exclusiva dos notários. Nós temos em Portugal para cima de 300 notários. E imagine-se o que seria ir percorrer todos esses 300 e tal notários para saber se em cada um deles alguém tinha lá lavrado um testamento. Isso seria uma tarefa hércula, quer dizer, seria uma tarefa ou uma missão até impossível. Então o que é que se faz? Nós pegamos na certidão de óbito e vamos à Conservatória dos Registros Centrais saber se a pessoa que faleceu lavrou ou não testamento. Se efetivamente otorgou testamento, está lá na Conservatória dos Registros Centrais a indicação do notário onde esse testamento foi feito, para que nós possamos pegar precisamente nessa informação, vamos ao notário onde o testamento foi otorgado, fazemos o averbamento do óbito, portanto, o testamento só é válido a partir do momento em que o óbito é averbado e pagamos o respectivo emolumento. Isto é possível saber se efetivamente alguém deixou ou não deixou testamento. O que é que acontece? Suponhamos que o testador faz o seu testamento em Vila Real de Trás-os-Montes. O notário que o faz é obrigado a comunicar à Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa que a folha tal, no dia tal, no cartório tal, fulano tal, otorgou o testamento. É obrigado a fazer essa comunicação. Portanto, é tudo centralizado na Conservatória dos Registros Centrais, de modo a permitir que nós consigamos saber se a pessoa fez testamento ou não. Portanto, é assim que funciona. Muito obrigado, Nelson. Portanto, para os telespectadores que nos colocaram esta questão, e foram alguns, já sabe que é possível saber se alguém deixou testamento em Portugal através de um advogado que, por sua vez, consulta os registros centrais para saber se esse documento existe. Isso é muito importante para alguns dos nossos telespectadores. Agora, uma notícia que divulgámos com algum sucesso há cerca de um mês e que, infelizmente, agora se provou ser um insucesso. 2 meses depois do transplante inédito que lhe deu um coração de porco, David Bennett, 57 anos, morreu no Centro Médico da Universidade de Maryland, aqui nos Estados Unidos, onde estava em recuperação. O doente, cuja condição começou a deteriorar-se há vários dias, recebeu cuidados paliativos e comunicou com a família nas suas últimas horas de vida. Segundo o hospital, não há uma causa de morte óbvia e os médicos vão realizar uma investigação completa, isso é muito importante, sobre esta autópsia. E agora vamos até Kiev, porque o que se passa em Kiev, e vamos saber se de facto é verdade ou não, em relação à situação que se vive naquele território da Ucrânia. Com 4 mensagens, ou melhor, com 4 câmaras, temos aqui uma mensagem efetiva de alguma calmia, embora o governo norte-americano tenha dito hoje que, e isto é de facto uma fonte fidedigna que diz, que se espera que, portanto, os ataques da Rússia a Kiev possam ocorrer até à próxima sexta-feira. E agora vamos ao desporto, porque no desporto temos notícias interessantes para si. Neste caso, vamos à Liga dos Campeões. Hoje, na Liga dos Campeões, jogaram Manchester City e Sporting Clube Portugal. O empate a 0 beneficia o prestígio do Sporting Clube Portugal. Conseguiu assim arrancar um empate ao Manchester City na sua casa.
É importante referir que na primeira mão o Manchester ganhou em Alvalade por 5-0, portanto o Sporting está afastado da Liga dos Campeões. Também o Real Madrid, num jogo de loucos, jogou com o Paris Saint-Germain e depois de estar a ganhar por 1-0, portanto já no acumulativo de 2-0 em ambas as mãos, acabou por perder por 3-2, isto é, o Real Madrid ganhou 3-1 com 3 golos de Benzema. De facto, um feito notável, o PSG de grandes jogadores como Neymar, Messi e Mbappé saíram, portanto, desta Liga dos Campeões. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto perdeu em casa com o Lyon por 1-0. Também a equipa do Real Betis perdeu com o Eintracht de Frankfurt por 2-1. Curiosamente, os camarotes do estádio de Leiria, e isto em relação a Portugal, foram convertidos em abrigos para refugiados. A Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, disse esta terça-feira em Leiria que não há limite para receber migrantes e que Portugal tem todas as capacidades para dar resposta aos refugiados daquele país. É uma ação bonita, portanto, da Secretária de Estado da Integração e, naturalmente, também do governo português que assim aceita refugiados em Portugal. Pedrinho, o médio do Gil Vicente, renovou o contrato com o emblema de Barcelos até 2025, confirmou esta quarta-feira o clube gilista. Pedrinho tem 29 anos, prolonga assim por 3 anos a sua ligação aos minhotos, atuais quintos classificados da Liga e uma das sensações do campeonato 2021-2022. Também temos a indicação de Serge Gnabry, avançado internacional alemão, cujo contrato termina com o Bayern de Munique na próxima temporada. É um dos desejos do treinador Mikel Arteta. Isto é importante porque, para reforçar o Arsenal, o treinador está a pensar nestes jogadores e está a oferecer, ou disposto a oferecer, 75 milhões de euros pelo atacante de 26 anos de descendência marfinense. E agora é a altura de irmos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. 0,90 para a compra, veja bem onde está o euro, 1,0450, portanto uma excelente margem para poder fazer transações de dólares para euros em Portugal, porque há 2 semanas o euro cotava-se em Portugal a 1,14, agora está a 1,04. Em relação ao real, houve também uma baixa, 5,00 e a venda 0,19. Em relação ao tempo, se vive aqui nos Estados Atlânticos, com certeza que hoje sentiu chuva durante todo o dia, algum granizo, alguma neve e também algum gelo que se prevê para as próximas horas. Em relação aos Estados Unidos em si, nas comunidades que são mais habitadas por portugueses e luso-americanos, a Catarina Rebimbas dá-nos uma perspectiva muito aproximada daquilo que vai acontecer amanhã e nos próximos dias. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 50 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 52 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 50 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 51 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 52 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 52 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 82 graus, Palm Coast com trovoada com 79 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 67 graus, São Francisco com sol com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E se o ditado português abril águas mil for certo, vamos ter depois em abril muito mais chuva. Mas isto aplica-se mais a Portugal do que aqui aos Estados Unidos. Vamos fazer aqui uma pequenina pausa, vamos regressar daqui a alguns instantes com a linha aberta, portanto fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si.
A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor artista da música portuguesa da atualidade, Zé Amaro. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Domingo no Portuguese Cultural Center em Dunbury, a partir da 1 da tarde, almoço e espetáculo. Adquira já o seu bilhete, veja os contactos em rodapé. Zé Amaro. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. O Pisco de Elizabeth vai celebrar o centenário. A comemoração da histórica data terá lugar no sábado, dia 19 de março de 2022, e a SBT transmite em direto. Esteja connosco no centenário do Pisco, sábado, dia 19 de março, a partir das 6h30 da tarde, aqui na SBT. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods New Jersey. Carne de vaca para assar, 4,99 a libra. Bife de vaca para grelhar, 5,99 a libra. Monter, peito de galinha sem osso, pacote familiar, 13,99. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Seja muito bem-vindo ao especial da Linha Aberta. Neste espaço, nos minutos que nos restam, conversamos sobre o que nos perguntam no Facebook em direto e falamos também de algumas notícias que nos chegam em última hora. Uma telespectadora da Califórnia acaba de nos informar que naquele estado roubam-se os depósitos de combustível dos automóveis. Imagine bem, portanto, são arrombados, digamos assim, e os tanques são esvaziados, porque a gasolina, como sabe, está pela hora da morte e os ladrões não perdoam a ninguém. Portanto, agradecemos esta informação da Califórnia. Também a informação de que uma chefe de cozinha famosa, chama-se Melba, e que já editou um livro da minha cozinha para a sua, ou do meu coração para a sua cozinha, vai abrir um restaurante em Newark, na Broad Street, a cozinha sulista, portanto especializada em galinha frita e também em peixe-gato. Em catfish. Portanto, já sabe, se gostar de cozinha do Sul, portanto, a Melba vai abrir no final deste ano em Newark. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Muito boa noite. Olá, como está? Passou bem? Como é que isso vai? Muitíssimo obrigado. Faz favor dizer, então. Ok. Então, eu estava a ouvir sobre o que está a passar em termos do combustível. Uhum. Eu vivo aqui em Boston e já notei Bolton, Massachusetts, não é? De uma semana. É Massachusetts? Sim. Ok. Vários diferentes preços no combustível. Claro. Chegou a 3,75, chegou a 4,20
e agora já está a 4,50 mais ou menos, aonde eu abasteço. E já cheguei a ver em outras partes aqui, já vai quase aos $5. Tem toda a razão. Isto é completamente inadmissível, é transtornoso para toda a gente que trabalha e que precisa de usar o veículo para trabalhar e tudo isto é o impacto do que está a passar na Europa de Leste. Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma explicação muito simples para isso, em relação aos diversos preços, e há muita gente que me tem perguntado isso. Porquê é que numa estação de combustível é 4,60, na outra é 5,5 e assim? Bem, 90% das refinarias, dos produtores de petróleo americanos são privados, portanto, cada gasolina tem uma qualidade de refinação completamente diferente da outra. E depois só 10% é que pertencem ao Estado, portanto, são avalizadas e financiadas pelo Governo Federal. Além disso, os Estados Unidos produzem 20 milhões de barris por dia. Portanto, só 1 milhão de barris de petróleo é que vem da Rússia. Eles agora estão a tentar colmatar essa falta de 1 milhão de barris por dia, e por isso é que o preço aumenta, com as negociações com a Venezuela para ver se Nicolás Maduro faz as pazes connosco. É uma situação um bocadinho complicada. Isto vai durar algum tempo e o preço da gasolina vai aumentar mais. Se na Califórnia já se transaciona, como sabe, a $7, disse o Miguel Ávila ainda neste programa, aqui também em vários sítios a 5 ou quase $6, o caso de Bedminster, New Jersey. Sei que em Massachusetts há locais onde a gasolina está pouco menos de 4,15, sensivelmente. Foi-me dito pelo Jorge Moraes da WGFD ainda ontem, ou antes de ontem, aliás, mas pode contar que ele vai aumentar mais. O senhor tem toda a razão. Nós, os americanos de classe média, não têm capacidade de poder pagar mais $2.000 por ano em preço de combustíveis, porque as pessoas não têm esse orçamento alinhado com as suas necessidades financeiras. De maneira que vai ser um problema muito complicado. E agora com o que se passa em Chernobyl, é mais na central nuclear também não ajudou. Não ajuda. E isso é um problema ambiental gravíssimo, porque se há um problema exatamente em Chernobyl, não só a Ucrânia, mas também a Rússia e também a Polónia e os países do Báltico vão ser provavelmente alvo dessa ameaça ambiental que é de facto uma central nuclear. Eu acho que nem existe hospício que aceite aquele homem da Rússia. Que aquele homem está a matar a Europa toda. Exatamente, mas ele não vai desistir. Eu já disse em várias comunicações que fiz em termos de televisão, não só aqui, mas para Portugal também, que há uma situação muito complicada aqui. É que os próximos alvos vão ser alvos civis, como aconteceu hoje naquele hospital pediátrico em que 14 crianças foram feridas. Infelizmente ele vai atacar alvos civis, porque é uma forma de desmoralizar as Forças Armadas da Ucrânia, o governo e toda a estrutura e o aparelho civil da própria Ucrânia. Ele vai fazer isso. Ele não vai sair de Kiev, ou melhor, da Ucrânia, sem alcançar alguns objetivos. E agora só deixamos a nossa esperança na reunião da manhã, que vai ter lugar na Turquia, entre os dois ministros dos negócios estrangeiros. E só mais para acabar, o mais triste para mim, e que foi o que eu vi na televisão, foi que a Ucrânia, o país em si, teve que guardar toda a sua história, monumentos, proteger os monumentos que são da Unesco, para que a história da Ucrânia não acabasse. Pois, a história não se pode apagar, tem toda a razão. Eles estão escondidos, obras de arte, joias, em subterrâneos, em abrigos, é a única maneira de preservar a história. Mas pelo menos ali acontece isso, o que não aconteceu no Médio Oriente, quando os Talibã e os Mujahideen atacaram alvos civis e destruíram obras de arte, como sabe, não é? Portanto, meu caro amigo, um grande abraço para si, foi muito pertinente a sua, aliás, como sempre, a sua comunicação e esperamos sempre contar consigo, está certo? Obrigado. Muito obrigado também, para Bolton, Massachusetts. E é importante dizer que estamos muito preocupados, de facto, com a situação na Ucrânia. E viram hoje a situação dos caças, os MiG-29, que a Polónia queria usar, mas queria enviá-los para uma base aérea americana na Alemanha. E os Estados Unidos disseram não, porque se isso acontecer, nós envolvemos diretamente neste conflito. Então estourava aí a Terceira Guerra Mundial. É preciso, de facto, haver alguma coerência e é preciso haver alguma compreensão
e alguém que seja sereno nos governos para poder escutar a voz da razão e a voz das suas populações. Portanto, ninguém quer uma guerra mundial. Daí que nem a NATO, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos lhe interesse esse conflito. De forma que tentamos é demover Vladimir Putin da sua intenção de continuar esta guerra fratricida que já matou centenas, se não milhares de pessoas e que continua a gerar grande preocupação na comunidade internacional. Esperemos que amanhã, na Turquia, os dois ministros consigam um entendimento, embora eu seja um pouco cético em relação a isso, na medida em que Putin não sairá da Ucrânia sem tentar os seus objetivos. E se não os conseguir pela força das armas, contra alvos militares e contra o governo ucraniano, vai de certeza tentar fazê-lo contra alvos civis, como aconteceu hoje naquele hospital pediátrico em Mariupol, e também noutras cidades que estão, como Kharkiv e também Maliovski, por exemplo, que estão completamente destruídas e arrasadas pela força das armas russas, que já perderam 10% do seu composto militar, a sua estrutura militar, tanques, aviões, barcos, isto devido à coragem e ao patriotismo dos ucranianos. E aí temos que tirar o chapéu a Zelensky, mas também temos que lhe chamar a atenção de que não pode envolver a NATO nem os Estados Unidos num conflito que é dele. Eu sei que é da humanidade e todos nós entendemos isso, mas caminhar da Ucrânia para uma guerra mundial será o caos. Vamos fazer uma pequenina pausa e já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos a uma rubrica que é habitual neste programa, diariamente aqui a transmitimos e que tem a ver com os parabéns a você. Happy birthday to you. Hoje temos 5 aniversários natalícios e um de casamento, e um de aniversário de casamento. Ora, aqui está o primeiro dos felizes que fazem hoje anos, o Cidário Silva, 80 anos de idade. Que bonita idade, meu caro amigo. Muitos parabéns, muitos anos de vida. José de Barros, 77 anos de idade, também com a sua família. Muitos parabéns, José. A Sílvia Carvalheiro, com 53 anos e um sorriso maravilhoso. Muitos parabéns, Sílvia. Tudo corra bem na sua vida. E o próximo é Hilary Felício, com 29 anos de idade, este rosto lindíssimo. Também muitos parabéns para a Hilary e que seja muito feliz. A Emily Carvalheiro faz hoje 22 anos de idade, são só 22 velinhas, não custa nada a pagar, Emily. E agora vamos para o aniversário de casamento. É sempre um prazer muito grande saber quem é que está unido pela cumplicidade do casamento, com 5, 10, 15, 50, 30, 80 anos. Então vamos ver quem é. Liliana e Emanuel Silva, 25 anos de casamento, portanto, muitos parabéns a este casal, que sejam muito felizes e que façam mais 25 para chegar às bodas de ouro e depois façam outros 25 para chegar às bodas de diamante. São os nossos desejos mais sinceros. E pronto, chegamos ao final deste programa que levamos até si com todo o prazer e com todo o carinho. Amanhã cá estaremos com o Ricky Durães. Não se esqueça, Zé Amaro vai estar aqui amanhã com o Ricky Durães para falar dos espetáculos que vai ter no próximo fim de semana em Danbury, Danbury, Virgínia e também Nova Iorque. Portanto, já sabe, Miniola, já sabe que amanhã pode contar com o Zé Amaro aqui para lhe falar disso e também desejar-lhe si a continuação de muito boa noite e continua com a SIC, a telenovela Por Ti segue já a seguir e nós voltamos até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.